Fala, meus amigos e minhas amigas ligadas aqui no podcast 45 minutos. Boa noite a todos. Boa madrugada quase, né? Faltam poucos minutos aí para a gente virar meia-noite. Fala, Cauê Diniz. Como é que estão as coisas? Vamos Vejo meu abrir aqui velho, mais boa uma noite. live, né? Tudo certo? É, só o Vamos resultado que não ajudou, né? É isso. exatamente, exatamente. Um resultado com. A gente vai se aprofundar, mas um resultado com erros que se repetem, com problemas que se repetem, com a É, evolução que a gente não consegue enxergar, né? Já uma rotina aí do novos esporte da pontos Série B. deixados pelo caminho, né? Na ilha, que é uma Exatamente, problemática. Mas vamos exatamente, lá. exatamente. Mas vamos lá, a gente vai falar de tudo isso aqui, desse empate amargo do esporte, como está aí na nossa arte. Empate de fato amargo, um jogo que eu tenho certeza que todo mundo que foi para a ilha, quem não foi, estava ali contando com 3 pontos, que era um jogo da afirmação, um jogo de você conseguir fazer de fato ali, virar um pouco a chave, abrir 5 pontos para o quarto colocado, que tem 20. O Sport soma apenas um ponto, então fica em terceiro colocado, abrindo 3 pontos para o quarto colocado. Mas, assim, uma sensação, Cauê, muito ruim, né? Porque, de fato, apesar do Atlético a gente tem uma memória amarga, recente, que foi a eliminação na Copa do Brasil. E o Atlético também vem aí num momento positivo na Série B, vinha de 3 vitórias. Mas é um Atlético que quem foi para a ilha foi na tabelinha ali que todo mundo faz no início do campeonato. E você sempre revisita antes dos jogos. É natural que se revisite aquilo que você projetou lá no início. Se mantia uma expectativa de 3 pontos. E não foi o que a gente viu. A gente viu um esporte que eu até acho que começa de novo, mostrando ali aspectos positivos. Tem novamente ali 10, 15 minutos que você vê uma vontade, um volume, mas quando não consegue a efetividade, isso vai baixando. E as coisas vão voltando ao normal. As coisas vão voltando às suas caixas. A gente vai analisar individualmente. Tiveram alguns destaques individuais no jogo. Por exemplo, já vou dar um spoiler aqui. Eu acho que o Fábio Matheus fez um ótimo, Muito bem, uma, muito bem. uma, é um bom achado aí. Achado porque eu digo, porque ele é um jogador que já está aí no dia a dia do esporte há muito tempo, mas que estava afastado, não estava sendo utilizado. Então, assim, são 2 jogos que ele entra bem, contra o Náutico que entrou durante o jogo e agora de titular, mas coletivamente um time muito abaixo, né? Muito espaçado, um time com a velha dificuldade de marcação, de fechar espaço, e acaba fazendo um gol e rapidamente vendo essa vantagem, essa atmosfera positiva começava a se construir, ruir muito rapidamente, né, Cauê? Isso, Lucas. É, vou até começar pela escalação, né? Porque quando você tinha aquela curiosidade até saber como Márcio, nesses 10 dias de ato aí, entre a vitória lá atrás do Clássico para agora, teria que trabalhar em cima de jogadores que eram titulares que você não teria hoje. E alguns reservas importantes, como um Castilho, que você não tem um Castilho hoje, é menos uma peça daquelas pecinhas que você tem, que consegue mudar o placar do jogo, e que o Sport vive muito dessas peças individuais, que é uma tecla que eu bato muito, apesar dos defensores de Márcio Goiano não gostarem dessa teoria. Mas Mas, veja, só um parêntese sim, aí, em relação aos defensores de Márcio Goiano. Isso a gente já começa a ver muita gente largando a mão, tá? Eu estava no estádio hoje, acabei de chegar em casa da ilha, então assim, durante o jogo inteiro, gritos que eram pontuais de burro, reclamações diretas a ele, já tomam conta muito mais do estádio hoje em dia. E principalmente depois do jogo. sim, E por um ponto, hoje específico, que a gente vai tratar na frente, que é uma escolha que ele fez lá atrás, que vem mantendo, e que hoje acabou sendo um problema para o gol tomado. Né? Mas isso, siga. exatamente. O que você pensou, eu já imagino que seja, e será. Porque é tão claro, Zé Mar, é tão claro, tão evidente, e não precisa nem ser mãe de Ná, cartomante, qualquer coisa que seja. Mas aí, vamos partir da escalação. Eu acho que é muito do que a gente vem vendo do enredo de Márcio à frente do Sport. Você não enxerga erros das escolhas dele no time.
de opa, são esses 11. E até, em geral, nas mexidas dele, você não encontra problemas nas escolhas. Você encontra defeitos nas execuções e nas escolhas de modelo de jogo que ele implementa. E eu acho que a escalação foi ok diante das possibilidades que ele tinha. Você tentar uma dobra ali, até porque Edson Lucas estava pedindo passagem. Então, era uma maneira de tentar ver, e pior que o desenrolar prejudicou Edson Lucas, né? Porque a dobra não foi eficiente e terminou expondo muito mais o cara que ia jogar mais avançado ali, que foi Edson Lucas. Mas as escolhas de Pedro Martins e Fábio Matheus, eu gostei. Eu acho que ele entrou direito. Eu acho que ele entrou correto, até pela falta de perspectivas de tantas peças ofensivas ali para você utilizar durante a partida. Teria que ser Era o o time que Marlon eu da colocaria em vida. campo. Era o time que eu colocaria em campo. Com o que tinha, com os É, desfalques que é. tinham. Então, Para assim, mim, não tiraria. Assim, tem Zé Marcos, né? Porque a gente vem sim, batendo nessa tecla, mas a gente já sabia que não ia mexer, então, né? Era o exatamente. que faria. Dentro das peças, vamos dizer, do meio para frente, né, que a gente sabe que onde ele era obrigado a mexer pelos desfalques. E aí, só que a partida começa com a gente colocasse ali de novo o Sport tentando implementar algo de intensidade no jogo, e aos poucos aquilo ali vai esfarelando. E por que de novo vai esfarelando? Porque o Sport tem uma enorme dificuldade em trabalhar o jogo quando outro time está muito postado atrás. Então, esse efeito do Sport entrar e tentar acelerar logo o jogo e furar a defesa adversária, o Sport não consegue. Porque o Sport, na maioria dos seus gols, se for observar, hoje foi até uma exceção, porque o gol sai de uma jogada trabalhada com o time do Atlético postado atrás, mas geralmente os gols do Sport surgem, sua maioria, em contragolpes ou retomadas de bola, Isso, em transições ofensivas rápidas, isso, de isso. pegar o time no contrapé, vamos dizer assim. Tanto que as melhores chances de bola do Sport ali no primeiro tempo são 2 lançamentos ali de Fábio Matheus, é justamente pegando a defesa do Atlético naquele meio termo ali, nem está dentro da área, nem está saindo muito, então ele pega Fábio Matheus na primeira, aperta um belo lançamento para Filipinho, e Filipinho decide concluir muito errado, e depois aquela virada de jogo que ele acerta para o lateral Bate, direito, bate. que infelizmente conclui muito estabanadamente ali com a perna esquerda. E numa outra bola, que é o gol que sai, que termina em impedimento, também é uma transição ofensiva de uma retomada de bola, que Biel acha a Barleta ali na bola esticada, na bola vertical. Então, o primeiro tempo mostra um pouco disso. Por mais que o Sport se esforce em tentar ser aquele time e durante 5, 10 minutos coloque o adversário lá atrás, mas as ideias são muito simplórias. O Sport não consegue ser vertical com espaços menores, com espaços mais curtos do sistema defensivo adversário. E aí, aos poucos, o Atlético vai ganhando espaço, tocando mais a bola, e talvez até o próprio Sport entre naquele modo dele de, opa, qual é o meu melhor? É deixar o time também vir um pouquinho. Deixa o Atlético se sentir um pouco à vontade. Para mim, eu tenho um pouco de campo para atacar. Só que aí você também começa a se expor aos seus erros. A bola caminhar mais no sistema defensivo, o Atlético te pressionando, Zé Marcos flertando várias vezes com erros ali, isso é muito atabalhoado, porque é um zagueiro muito mais rebatedor do que construtor e muito mais que ajude numa recomposição defensiva nos contra-ataques em velocidade do que esse jogador que a gente viu hoje perdendo quase todas as bolas em velocidade, colocando às vezes até o Sport ali, por mais que o Atlético tivesse poucos jogadores à frente, mas muitas vezes a gente viu o Atlético ficando de superioridade numérica porque o Marcos não conseguia acompanhar o jogador adversário, e o lado esquerdo ali, sobretudo no segundo tempo, depois da saída de Edson Lucas, ficou um pouco com defeitos no sistema defensivo. O sistema defensivo no segundo Vulnerável, tempo vulnerável. É. começa a esfarelar, começa a colapsar, e a sorte do Sport é porque o Atlético tem muitas fragilidades.
E até essa fragilidade do próprio Atlético, que vem num bom momento na competição, é que é preciso lembrar, para pontuar também, para quem quer trazer os desfalques como uma desculpa para um péssimo futebol de hoje. E quando você vai para um a um, vem cada jogador do Atlético, tem como você achar que esse Atlético é superior que os 11 que o Sport colocou em campo. Ah, Cauê, mas coletivamente você pode perder. Pode, lógico que você perde um pouco quando você perde 2, 3 jogadores do teu time titular. Mas o Sport a gente sabe que não é um time coletivo. O Sport é um time que vive das suas individualidades, que é refém deste futebol de barleta, de uma bola que chega ali na frente para Perotti dialogar com o jogador ou ele mesmo finalizar. E hoje a gente não teve. Hoje a gente teve essas individualidades num tom muito abaixo. Barleta errando em demasia. E esporádicas, né, Cauê? Dos 90 minutos, o Sport até teve algumas oportunidades, mas assim, muito espaçadas. É um time que não imprime um volume que você. No momento do gol, talvez tenha sido ali. Teve Um 3 lances momento, ali 5 seguidos. minutinhos ali. Bom, 5 minutinhos. exatamente. Acabou-se. O Mas esporte, o resto é espaçado, é esporádico, você não tem o volume. você de novo, como foi na Copa do Nordeste aquela decisão com Fortaleza, muitas vezes o esporte tem a bola, mas você, aliás, João Carlos até tem uma bola ou outra, mas vários jogos na ilha, quando você olha e você olha o goleiro adversário, você não aponta aquele goleiro adversário como o melhor em campo. Você não pode olhar hoje e dizer, pô, a culpa do placar hoje foi no Ampoli. Não foi. Porque o esporte é aquele time que, muitas vezes, tem essa bola, tenta encurralar, mas não ofende. Não ofende o adversário. Fica por ali, sempre zanzando, sempre tentando flertar com algo, mas tem muita dificuldade naquele antepenúltimo passe decisivo, ou no penúltimo, a tomada de decisão, muitos erros de passe hoje, muita lentidão no primeiro tempo, muita dificuldade nessas repetições de erro, de saída de bola, passes e tomadas decisivas, dificuldade de trabalhar a bola, dificuldade de ser vertical quando o adversário está mais recuado. E até quando a gente vê a mão, talvez seja a única mão que a gente vê no time de Márcio, além de colocar o time corretamente e possivelmente das 90% das mexidas ele ok, essa tentativa dele de emular um Barleta camisa 10. Tentar Isso compensar, tem virado é, uma tentar compensar o erro do passado, e não é dele. Aí é um erro da montagem do elenco. Aí o erro tem dono. Podem achar ruim, tem dono. Eu não vou me repetir aqui colocando a questão de Depena, que Depena não foi e possivelmente não será esse 10. E se alguém esperou, me desculpe, mas foi um equívoco. Esperar que ele fosse esse 10, porque ele nunca foi na carreira esse 10. Eu já falei várias vezes aqui. Então, assim, o que Márcio tenta nessa movimentação de Barleta, eu acho ok essa tentativa dele, mas aí precisa dos complementos. E aí Madison hoje faz uma partida horrorosa. Você tinha todo o corredor ali aberto e Madison erra praticamente tudo. Tanto que quando tem a mexida de Pulse, não é que o Pulse é fantástico. É porque Pulse chegou. Pulse pegou e complementou. Aí, lógico, tem os problemas atrás que talvez faz com que Madison seja titular. Porque Pulse atrás, com 1-0, me deixa um buraco daqueles de voltar, assim, tudo bem, que parte do princípio de um erro do outro lado, do lado esquerdo, mas você já estava com o placar à frente. Você já tinha que se posicionar de uma maneira, com olhar defensivo. Acho que Cauê caiu aí. Meu diretor, só me sinaliza aí se botar no chat aqui, se caiu. Cauê caiu, mas daqui a pouco tá voltando. Mas completando aqui já pegando aqui o gancho do que Cauê estava falando, da questão de Pulse, que de fato é um cara que entrou, ajudou ali, obviamente, fez o gol, mas nesse lance específico deixou uma brechazinha. O Cauê voltou. Voltei. Eu segui aqui justamente na Sim, sua linha de Pulse, né? para você seguir aí de volta, mas assim,
O lance do gol, inclusive, ele nasce numa bola perdida por ele lá na ponta. Que Isso. ele tenta no meio de 3 ali, acaba perdendo a bola. Aí tem todo o desenrolar do lance, a bola vem para o outro lado. Zé Marcos erra gravemente. E aí vem o cruzamento e ele tá mal posicionado e o cara faz o gol. Né? Até talvez esteja mal posicionado por causa disso, do erro lá, mas que ele precisa voltar, né? Você precisa recompor. Isso. Não é, você não pode ficar torcendo para que todo mundo acerte, por mais que a bola tivesse, de alguma maneira, esperava-se que controlada do lado esquerdo. Mas você tem que voltar para recompor, até para fazer o reinício de jogo, de construção de jogo, como opção pela direita. E aí tem esse erro de Pulse, que individualmente custa o resultado pelo empate, porque num jogo tão difícil de individualidades do esporte, tão fraco dessas peças que vem decidindo, porque se essas peças não tivessem decidindo, o esporte não estaria nessa posição que está hoje, vem ajudando muito a conduzir a pontuação do esporte, e aí o esporte volta para o normal, de, com poucas opções de banco hoje, e aí eu acho que talvez a mexida de Marlon tenha demorado um pouco demais ali de botar Marlon, porque Marlon poderia ser Plenamente com você. justamente a figura que faltava ali para Barleta dialogar, para ser aquele cara de Barleta puxar para o meio e Marlon ir e até deixar, se fosse o caso, fosse um pouco atrás, para não deixar como ficou a defesa avacalhada. O sistema defensivo ficou uma barca. A sorte é que realmente a qualidade ofensiva do Alex tenta fazer milagres com esse time do Atlético. É um time com poucas possibilidades ofensivas. São jogadores de muita transpiração, de muita tentativa. Ele transformou em Lucas como um volante, um cara que pisa na área. Jogou de falso 9 hoje, falso quase. 9. Porque é um cara que, pelo menos, tem a questão física muito forte. Então, ele consegue fazer aquele vai e vem, ajudar na recomposição, fazer uma linha mais atrás de marcação, segurar os zagueiros do esporte lá atrás nessa marcação-pressão. E é um cara que ele viu muito rapidamente a instabilidade de Zé Marcos naquele recorte. E foi todo ali o jogo. Todo. Zé Marcos teve uma sequência de 3, até o gol, ele já tinha errado umas 3 bolas porque ali. O Max não se aguentava em pé. O estava em cima ali, o Max fraco. O cara ganhava e perdia bola. O cara ganhava bolas e não conseguia complementar o lance porque ou escorregava, ou porque caía. Isso. A fragilidade técnica do jogador mesmo, individual. Então, porque a gente vê repetindo os erros, problemas crônicos, falta de uma criatividade geral de linha de pensamento de jogo e uma Barleta dependência, para ver o que é que Barleta acha, para ver o que é que Barleta tira da cartola, para ver se nesse estilo de jogo que o Sport tem, os jogadores muito decisivos, se consegue numa bola resolver, se consegue numa bola criar uma jogada que termina em pênalti, que muitos dos jogos do Sport conseguiu pênalti e ajudaram na construção dos seus resultados, e hoje não teve. Não teve, e aí, para quem é refém de individualidades, o coletivo vai precisar. Exatamente. O cara que está no banco precisa, quando você não tem muita opção, o cara que está no banco precisa modificar, não só com as escolhas, mas como maneiras de jogar. E o esporte é muito de uma tecla só. É muito dessa individualidade Barleta, para ver o que se acha, para ver o que os jogadores dentro de campo conversam e acham soluções. E hoje não se teve. E aí joga-se fora mais pontos como se foram jogados em partidas anteriores, nos quais, como lá atrás tu disseste, hoje era aquele jogo que você colocava, opa, essa liderança aqui vai se manter. Porque hoje era um jogo de 3 pontos. Hoje era um jogo que não admitia, por mais que o recorde do Atlético seja um momento bom, mas como um todo desse time do Atlético, você não admitia
um tropeço hoje. E o time deixou de entregar. O time deixou de entregar e se custa a liderança hoje, pode custar lá na frente muito mais coisas. Porque este ano é um G2. Ao mesmo tempo que você pensa um G6, mas você pensa como um G2. De tentar se livrar mais cedo de tudo isso. E tentar não colocar em mais 2 jogos uma decisão que e vai muito além do que são os pontos corridos de meritocracia. Uma decisão de 2 Agora jogos desconectou teu áudio, Cauê. que vai Tá, na decisão ali do mata-mata. Tá escutando? tá com um probleminha no áudio aí de Cauê. Escutou? Não estamos te escutando, tá? Deu algum, não sei se o microfone desconectou aí. Agora, Deixa eu aproveitar enquanto o Cauê estabiliza aí. Ah, tá. Então é o meu problema aqui. Nosso diretor aqui está dizendo que tá de boa. Como Tá eu estou ouvindo? hoje, não estou Então pelo siga que o computador, problema estou deve pelo ser no meu celular. fone. Como hoje eu estou pelo celular, não estou pelo computador, aí toda vez eu acho que sou eu. Mas pode seguir, siga aí. Agora eu já estabeleci. Eu acho que deu algum. Eu tirei o fone aqui. Foi mal, desculpa aí que. De Nada. repente tua voz sumiu, em dois aqui a gente fica tentando Tem o estabelecer. tira-teima, tem o Isso, tira-teima, né? Tem o tira-teima que vai, tem o VAR que vai decidir. exatamente. Muita gente perguntando no chat aqui, cadê Cássio e Fred? Cássio e Fred, nesse momento, estão rumo aí a missão que o nosso podcast 45 Minutos vai ter nessa cobertura lá do B da Copa do Mundo, né? Então, ficaram até tinha até uma expectativa de tentar entrar aí na correria, já na correria dos últimos detalhes aí da viagem, mas não vão conseguir nesse momento. Tá aí, ó, um QR Code para quem quiser nos ajudar aí, dar uma força nessa viagem da Cássio, Fred e Celso estão fazendo. Tá aí o QR Code para ajudar aí no mundo da Copa. Deixem um like também aqui para ajudar nosso projeto, compartilhem nossa live, se inscrevam no canal, que é sempre muito bem-vindo aqui para ajudar no compartilhamento, né? Quanto mais like, quanto mais inscrição, quanto mais comentário, quanto mais interação, mais essa live vai ser entregue para outras pessoas e a gente vai conseguindo ampliar aí nossa cobertura. Deixa eu chamar aqui rapidamente um vídeo da Carrilho, que é nosso parceiro, é um dos parceiros recentes aí que entrou há pouco tempo aqui como parceiro do podcast 45 Minutos. Vamos chamar aí um vídeo da Carrilho, nosso parceiro Carrilho. Chama aí, nosso diretor. E sem despesas com documentação, no Feirão Sem Igual Carrilho você encontra opções a partir de 249 mil sem entrada. Parece brincadeira, não é? Mas com a renda familiar a partir de 5 mil, você pode ter um carrilho para chamar de seu. Com apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, varanda e uma estrutura completa de lazer, segurança e conveniência, para viver momentos incríveis com a família e amigos. E ainda escolhe onde quer morar, no Vila Aurora, em Paulista, um bairro planejado que não para de crescer. Na Caxangá, a 2 minutos da avenida ou a 400 metros do Shopping Recife. É tempo de virar a chave da sua vida. Mas atenção, o Feirão Sem Igual é por tempo limitado. Você não vai ficar aí parado, não é? Clique agora e aproveite as condições especiais. É Carrilho, faz acontecer, é para você. Tá aí, Carrilho. A gente tem um QR Code aí que leva direto para a página aí do Feirão. Entrem, estudem, vejam aí as opções e sejam felizes num Carrilho. Cauê, tem um superchat aqui que eu queria já trazer esse tema. A gente falou um pouco no começo de o Wakabayashi 87, goleiro lá de Super Campeões, né? O esporte sempre piora quando tem tempo para treinar. Foram 10 dias e sempre que tem essa janela a gente espera, né? Uma evolução maior e não vem. Eu até acho que hoje o esporte conseguiu, com Pedro e Fábio ali, ter uma conexão de jogadas um pouco maior, mas como a gente falou, um negócio esporádico e pontual, e muito puxado pela individualidade dos dois também, mas segue sem coletividade. Você não vê um time de mão dadas ali jogando, de aproximação, de associação, é sempre uma jogada longa, como você falou, uma chegada num contra-ataque, numa roubada de bola que você surpreende o adversário.
fica essa lacuna, né? Márcio vai sempre deixando essa lacuna, né? É. E porque quando você tem esse tempo todo, Lucas, você espera que as evoluções, que o treino vá te dando respostas. E você não tinha, assim, você tinha um adversário que você sabia muito bem como ele ia jogar, não era um adversário que trazia interrogações de, opa, eu posso esperar que o Atlético seja aquele time que vem para cima, por mais que seja Alex. Não, a gente não vê esse Atlético. Então você sabia como ia jogar o time adversário. Era você se organizar para tentar trazer soluções diante disso, por mais de choques que você tivesse. E achar soluções é ter soluções dos 11 que tu escolhesse, como ter soluções se por acaso aqueles 11 não conseguissem desenvolver o que você imaginasse. E você não vê isso surgindo. Você vê 90 minutos com poucos recortes positivos. E é isso que assusta. Porque o grande problema do esporte em 26 é que a gente continua puxando pela memória os grandes jogos. É porque a gente continua puxando pela memória. Você procura os grandes jogos, aí você vê 1, 2, 3 ali e tal, às vezes até com dificuldade e sem ser um consenso. Aí depois você parte para os tempos. Vamos lá, 90 minutos. Aí você caça 90 minutos. Pô, me dê 90 minutos. Também você tem dificuldades. Me dê 30, me dê 20. Hoje a gente tentou achar 5. Numa boa vontade de um momento que o esporte conseguiu ali encurralar minimamente o Atlético. Que é um time que, por natureza, já se defende mais do que ataca. Ou seja, que seria até o natural. Esse time está baixando as linhas e o time adversário tentando atacá-lo, criando dificuldade, numa pole sendo exigido. E não houve essa exigência toda. Porque o Atlético se defendeu bem, o esporte não teve esse volume ofensivo vertical. Ou foi o volume ofensivo, tocar a bola para lá e para cá. Tem muitas saídas para encontrar o gol. E quando saiu alguma coisa, era muito dessa base da individualidade. De, em algum momento ali do primeiro tempo, encostar Biel com Edson Felipe e sair um passo para Biel tocar para trás e Perotti quase acertar o gol. Ou seja, quando minimamente há esse encontro de peças e há um diálogo, as coisas fluem. Porque, de novo, o esporte tem um dos elencos mais privilegiados financeiramente da competição. Então você tem que aproveitar isso daí. E não só olhar a grama do vizinho e achar que é melhor do que a sua, porque não é. Não é. Só que o esporte utiliza muito pouco disso. E depende muito dessas figuras. Então, hoje, as figuras que geralmente resolvem, não resolveram. Tiveram peças, pontualmente foram bem. Fábio Matheus, Pedro Martins, que organizaram, ajudaram ali. Eu achei as duas peças bem. E uma sincronia, como você disse. Eu acho que houve uma sincronia boa ali. Só que são jogadores que ajudam muitas vezes na roubada e na cadência do jogo da distribuição ali. Fábio Matheus não é aquele cara do último corte que vai gerar o drible final, que vai cortar um jogador. Não. Ele vai dar aquele passe açucarado, vai ajudar a rodar a bola mais rápido, vai dar a temperatura do jogo, como foi naquele segundo tempo contra o Náutico, quando o Náutico estava com mais bola e ele entrou e botou a temperatura no que o esporte queria do jogo. Então ele ajuda muito isso. É uma peça que eu acho que o esporte, até botei isso no Twitter, acho que é uma peça que o esporte ganha para a sequência da competição. E voltar a ter esperança nele. E voltar a ter esperança naquele jogador que hoje eu vi o Fábio Matheus, que era o Fábio Matheus que eu esperava lá atrás na base, quando eu vi despontando lá na base como camisa 5. Cauê, meu hoje é Zé Lucas, Pedro Martins e Fábio Matheus. Eu acho que o Biel ainda é uma peça que. Mas é isso, o mecanismo não está funcionando bem. Hoje é como se a máquina estivesse ali
E está faltando óleo para a coisa funcionar bem. Para que é aquele ajuste, a máquina funcionando daquele jeito, mas ainda é num tempo lento. Algumas não é rodanas, tem um nomezinho que pô, quando você tem um negócio aí, não estão bem. Essas engrenagens, pequenas engrenagens, não estão funcionando na maneira melhor possível, como se estivesse soltando aquele óleozinho ali para realmente não ter essas fricções que a gente vê. De quando um Barleta não vai bem, as coisas funcionarem. E o esporte hoje depende muito dessa figura. Ou de que outras peças funcionem para a bola chegar no pé de Perotti e ele resolva. Então, de novo, você refém de individualidades, acaba disso. Quando essas individualidades não aparecem, o teu coletivo vai te abandonar. Porque o coletivo do esporte tem dificuldades. O coletivo do esporte erra em demasia. O coletivo do esporte tem problemas de triangulação, de chegar um perto do outro. Depende muito dessa leitura individual dos caras, de se aproximar, opa, dialoga comigo. É aquela coisa de pelada mesmo, de opa, toca aqui, que eu toco de calcanhar, de alguns lances bonitos, para que surja um gol como aquele, como foi o da Ponte Preta. E o gol sai de um lance legal, o gol sai de um lance pensado e até de exceção do esporte. Que vai ali, primeiro Barleta faz a jogada pelo lado esquerdo, aí o lance conclui, vai para escanteio, volta, ataca ali naquela pressão, Barleta de ponta esquerda, vai, cruza certinho. A jogada toda desenhadinha de um time que pensa. O problema, e quantas vezes pensou? Quantas vezes fez aquilo? Contra o adversário mais encolhido, contra o adversário que muitas vezes tinha 7 da intermediária para trás. Pouquíssimas vezes. De uma maneira tão bem articulada como foi. Perfeito, é isso. Tem mais um superchat aqui, ó, de Hermínio. Cadê? Perdi aqui. Hermínio Neto, desempenho esportivo. Que ele vai na mesma linha, né? Do que a gente. É um complemento aí, basicamente, do primeiro superchat. E ele traz o ponto que a gente também já tocou, que é Alex, que consegue, de fato, tirar leite de pedra. Ele botou hoje para provar que ter um treinador bom ajuda. Alex tirou leite de pedra. Márcio, como sempre, quando tem tempo para treinar, não acha soluções e o time vai mal. Ficou muito claro hoje, assim. Para mim ficou muito claro. Primeiro, como o Alex consegue fazer esse time ter alguma coisa. E segundo, como ele conseguiu achar soluções dentro do jogo. Ele viu o jogo e conseguiu mexer ali a forma de jogar. Viu rapidamente a instabilidade que o Zé Marcos estava passando e colocou o jogo ali todo. Temi pelo segundo gol. Eu temi pelo segundo gol do adversário. Não do esporte. Total, todo mundo. Era o clima na ilha, inclusive. Quando o Atlético vinha descendo, todo mundo que eu falo, sim, as pessoas estavam ao meu redor, você consegue medir e sentir aquela tensão do ataque, de você achar que o sistema estava tão frágil naquele momento e o time estava baixando tanto por conta do cansaço também, porque você tem um Fábio Matheus que não joga uma partida de 90 minutos há quanto tempo, né? Pedro que é outro ponto. Por que ali não tirou? Veja, eram 40 minutos do segundo tempo. O Barleta poderia estar cansado? Poderia. Pô, mas tem Fábio Matheus que está completamente assim, voltando agora. E Barleta, quer ou não, é um cara que numa bola resolve o jogo, pô. Eu só teria tirado o Barleta ali se o cara tivesse, tô machucado, eu não aguento que eu estou machucado. E aí você fazia o simples. Dá pra ter botado o Max ali. Opa, é porque eu quero botar Max? Não é porque eu quero botar Max que eu vou ter que tirar alguém de frente, não. Você poderia ter tirado o Fábio Matheus. Porque o Atlético já estava em cima. Então você segurava mais um pouco, botava Max como se fosse. Fazia Zé Gabriel, fazia um 4-1 e Zé Gabriel ali na frente, e fazia uma linha de 4 na frente, Barleta, Max, Depena e Marlon, e Perotti de centroavante. Não dava para fazer. Não precisava você ter. Eu tenho que fazer a reposição, um atacante por atacante, um volante por volante. Não precisava disso. Não precisava, ele poderia ter sido mais ousado e ter permanecido com uma peça que, por mais que tivesse mal, o cara que
chute e a bola entra. É o cara que acerta um passe e resolve. É o cara que, numa jogada de linha de fundo, cruzou, que saiu o gol. E termina desencadeando um gol. Então, até no dia ruim de Barleta, ele teve ali na fotografia do gol. Então, você não pode abrir mão dessa peça, sobretudo quando você tem um banco mais escasso de qualidade. Você vai até o fim com o cara, pô. Tinha outra possibilidade. E é isso. O Fábio Matheus fez um bom jogo? Fez. Mas talvez estivesse cansado ao ponto de você trocar a falta de ritmo. E você não perdeu uma peça que não valeu. Então, assim, das modificações, eu acho que esse foi um erro de Márcio, apesar de ter sido já os 40 minutos, mas aí é um olhar meu, também não crucifico de, opa, um erro clássico já foi também aos 40, e a questão do tempo ali, que eu acho que demorou muito para Marlon entrar no lugar de Biel, que não fazia uma boa partida, e para ter um pouco do que eu estava enxergando que mais queria, que era Barleta centralizar para o cara passar. Então, por que tu não botava Marlon por ali já há mais tempo? Demorou demais para isso ser uma opção, e a depender exclusivamente de Pulse por ali. Perfeito, perfeito. Antes da gente entrar nas análises individuais, mergulhar um pouco mais aí no time, pedir para nosso diretor aí botar no ar uma foto que a gente acabou de receber aqui. Olha a turma onde é que tá, Cauê. A turma já tá no finger, a caminho do avião, para começar essa aventura do mundo da Copa. Olha a camisa ali de Celso. Camisinha com a logo do 45 minutos. Até botar o óculos para ver melhor. Bandeirinha do Brasil. A turma tá bem, tá bem. Gigante, gigante. Agora, surpresa, viu? O pedido é que a gente não comente qual é o primeiro destino. A turma vai saber quando sair o primeiro vídeo. Acompanhe tanto nas redes sociais quanto aqui no Podcast 45, no feed do YouTube, que daqui a algumas horas, né? Que a turma está entrando no avião agora. Daqui a algumas horas, acredito que amanhã a gente Fred até cortou o cabelo, vê? Fred até o cabelo ele cortou. Eu não sei se é o corte da imagem ou se é o corte do cabelo, mas tá com a cara e cortou o cabelo para bater com o passaporte, né? Bater com o passaporte. Todo mundo deu uma tapa aí. Cássio com a barba feita, mas também cortou o cabelo. Fred aí deu tapa no cabelo. Todo mundo se organizou para essa viagenzinha. E a partir dos próximos dias aí, a gente já vai ter muito conteúdo no ar nessa viagem que a turma vai fazer. Então, de novo, jogo o QR Code no ar aí para a turma poder ficar com esse QR Code e apoiar esse projeto. Todo mundo já apoia aqui o 45 minutos, mas tem esse projeto especial que a gente está colocando na rua, colocando no ar, né? Já que vai para o avião. Então fica aí o QR Code para ajudar também nesse projeto. Vamos chamar aí o vídeo da Bet Nacional agora, de Vini Júnior, que daqui a pouco depois do vídeo do Bet Nacional, a gente inicia aqui a análise individual dos jogadores do esporte do Campinho. Então solta aí, Bet Nacional no ar. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso, Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir, se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Tá aí, Bet Nacional, parceiraça aqui do podcast 45 minutos, parceiro de muito tempo. E tá aí, vai ter, a partir de amanhã começa a Copa, né? Então vai trabalhar valendo aí na Bet Nacional. Amanhã tem 2 jogos, sexta-feira já tem mais, final de semana de muito jogo do Brasil. Então a Bet Nacional vai trabalhar com força aí. Cauê, vamos começar aqui com o Campinho. Eu vou puxar um jogador que a gente já falou, tá? A gente já falou, já destacou, que para mim foi o melhor jogador do esporte em campo. Fábio Matheus. Acho que Fábio Matheus preencheu muito bem o campo inteiro. É um cara que ganhou divididas, é um cara que roubou bola, é um cara que conseguiu de fato se destacar nesse jogo do esporte no dia de hoje. Eu vou para muito bem
Nem tinha falado, mas já é estrelinha para ele. Eu não sei se você concorda. Também. Concordo demais. E era um jogador, eu coloquei até em programas anteriores, nos debates, porque o Sport tem algumas lacunas ali, que é essa figura do meia pela esquerda, o 10 que não se tem, e que o Sport usa um triângulo ali que não precisa, teoricamente, usar essa figura do 10, né? Mas o Biel pelo lado esquerdo, né? A ponta do vértice mais ofensiva do lado canhoto, né? Você tem Zé Lucas como o vértice mais defensivo, você tem Biel consolidado como o lado direito, e esse esquerdo é o Iago Felipe, talvez muito mais pela falta de um dono mesmo, do que propriamente pelo mérito do jogador. Já foi Depena, já foi Iago Felipe, já foi o próprio Biel naquele outro lado, quando na época que Zé Gabriel era titular e Zé Lucas era a ponta do vértice da direita ofensiva. Então, é uma lacuna, e numa desses programas conversando, naqueles pensamentos altos da vida que a gente às vezes faz, eu disse para Fred, no hipotético de Fábio Matheus, ele poderia ser essa figura. Porque com esse hipotético de Fábio Matheus, você poderia ter um Yuri Castilho jogando ali com ponta esquerda. Exatamente. Porque você ia ter a figura de Fábio Matheus, que é queira ou não, é um cara que é volante por natureza, mas com uma qualidade técnica para distribuir bola. Então você teria essa figura para ter um auxiliar de Filipinho, que é um cara que tem muitas dificuldades defensivas na marcação. E até hoje até me incomodou um pouco, mas eu deixei para lá, mas poderia ter saído ele e ficado Edson Lucas. Até, mas ok. Eu acho que poderia ter sido trocado, não. Edson ficar um pouco mais e Filipinho ser esse... A minha modificação era essa. Mas eu não quis ser, vamos dizer, com o meu gosto para colocar como se fosse um erro de Márcio. Eu entendo a escolha dele, mas eu acho que Filipinho, se você for fazer Filipinho versus Edson Lucas, nos últimos jogos, Edson Lucas vem entregando muito mais que Filipinho. E consistência na saída do jogo, sem bobear atrás, vamos dizer, regularidade. Talvez Filipinho seja aquele cara que no termômetro ele saia do 2 e vá ao 9, e Edson Lucas seja aquele cara mais 6-7 ali, 6-7, 6-7. Eu tenho esse 6-7 ali, que você sabe que vai dar um equilíbrio, do que você esperar e aquele 2-3-4 que vem sendo muito mais isso de Filipinho a ponto do 9. Então eu teria, na hora de escolher, que eu acho que a modificação foi correta da tirada da dobra, porque a dobra realmente ficou um batendo com o outro ali, eu teria tirado o Filipinho, mas não podendo Márcio. Só espero que ele não tenha levado para a história da hierarquia, que se for é mais um erro. E esse erro está custando defensivamente o Sport. E continuar com o Zé Marcos e não a Ju. Exatamente. Mas o Fábio Matheus dá essa possibilidade, voltando ao Fábio Matheus. O Fábio Matheus dá essa possibilidade de ter esse reforço, independentemente de quem seja o lateral esquerdo, de você ter um Iago Felipe, um Yuri Castilho. E você tentar ganhar Yuri Castilho de novo, para não ser aquele reserva de você utilizar mais um poder de fogo, mas de ter alguns jogos o titular. Isso. E com o Fábio Matheus, até porque o Fábio Matheus no Novo Horizonte no ano passado fez o papel do lateral esquerdo em muitos jogos. A maioria dos jogos. Então você tem essa figura que entende o setor, não só a cobertura, mas que entende ficar postado no setor. Só que é isso. Você tem 10 dias para trabalhar. Você tinha que ter treinado isso também. Você tinha que ter treinado se eu precisar encerrar a dobra, quem eu vou botar ali? Como ele botou? Depena. Você não viu o Fábio Matheus sendo a cobertura. Tanto que no momento da transmissão lá da ESPN, da Disney, até
o narrador, Vinícius chama, acho que foi Vinícius, narrador, foi o repórter daqui, deu um branco no desculpa, Antônio, e disse que teve uma certa discussão, acho que foi o Antônio que puxou, uma discussão uma discussão de debate de jogo mesmo, entre Filipinho com Depena sobre, seu ponto fica. Teve. Mas veja, a discussão não era entre os dois se foi que ficou correto. A discussão é, vamos nós dois, Fábio Matheus fica. Porque era para os dois irem. Isso. Para dialogar na frente. E Fábio Matheus ficar. Só que o Fábio Matheus estava muitas vezes jogando muito mais centralizado pela direita. E aí não é o jogador que escolhe, é o treinador que manda. Sobretudo com o posicionamento. Então faltou também nesses 10 dias de treino. E foi treinado, não se viu hoje. Isso. E era uma modificação, vamos dizer, mais do que esperada, né? Entrar em algum momento, seja para segurar, para ter mais a bola, seja para precisar do placar, seja para trocar, para descansar a peça, de ter um dependa ali. Então era para se ter essa cobertura de Fábio Matheus com o Filipinho mais azeitada ali. E não estar os dois discutindo, Filipinho e Dependa, para dizer quem fica, para só subir um. Perfeito. Vamos aproveitar então, Cauê, já que a gente falou de Fábio e, naturalmente, com Fábio, a gente trouxe aqui a visão de como o Fábio pode ser útil no esporte e eu concordo 100% com você. Quando o Fábio voltou e começou a se especular, não, Fábio não vai sair, Fábio vai ficar. Eu automaticamente já visualizei Fábio aqui, nessa posição, de preencher esse lado esquerdo. Para quê? Para ter Yuri Castilho, porque para mim esse é um dos pontos. Assim, Márcio precisa destravar e achar um espaço para Yuri ser titular desse time. Assim, tá na conta dele. Ele precisa achar esse espaço para Yuri. Então, eu acho que com o Fábio existe essa possibilidade. Então, vamos matar esse lado esquerdo aqui. Queria ouvir, Vitor, você já pontuou e passou um pouco dos dois aí, mas a avaliação de fato de Filipinho e Edson Lucas. Eu vou nos dois em regular. Partida regular. Irregular para baixo. Irregular para baixo. Porque eu acho que o parâmetro vai ser Zé Marcos, né? A gente vai puxar Zé Marcos para baixo e daí vai a régua. Mas os dois foram ineficientes. Isso. Agora, o Filipinho teve 90 minutos, né? Ainda tem. Se você quiser puxar um pouco mais para Filipinho para baixo, dá. Mas também não destoou, assim. Pelo aquele Filipinho que errou tantos passes, por aquele Filipinho que... Ele dá uma entregada no primeiro tempo, mas acaba não acontecendo nada e tal. Mas eu assino, assim, acho que é regular para os dois. É regular para baixo. É bom pontuar. Mas é regular. Jogadores que enfim, foram ok aí. Ainda do lado esquerdo, aí a gente vai agora para o pior em campo. O zagueiro pelo lado esquerdo. Aí foi. Uma partida... Para mim é muito mal. Muito mal. Assustadora a partida dele. Assustadora. Assustador. O adjetivo que eu utilizei no Twitter foi constrangedor. Constrangedor. Porque chega a ser constrangedor alguns lances. E olha que é um jogador que eu não acho dos piores, não. Quando for contra todos, ali pro lado esquerdo, rebatedor, agora... Pode ajudar. Mas não nesse tipo de jogo. Exatamente. Ele ajuda no jogo contra o Fortaleza, fora de casa, que é um cara que vai ser ali, vai brigar nas bolas aéreas, vai cortar do jeito que tem que cortar, vai ser duro nos lances de tiro curto, onde a bola está próxima a ele tem aquela explosão de tirar. Num jogo contra o Náutico da vida, que o Náutico tentou jogar o Sport mais para trás e o Sport aceitou para tentar ter o espaço para atacar. Então ele vai ser importante naquele jogo. Mas jogos nos quais o Sport tem o completo domínio da bola, o Sport vai precisar se expor um pouco mais, dar espaço para o adversário, é esperar demais que Zé Marcos, que é um jogador de maior dificuldade de correr para trás, jogador que tem dificuldade com a bola, e pior, que várias vezes termina, porque o adversário provoca isso também. O adversário corre para cima de Menino Venuto para deixar a bola com Zé Marcos, deixar o passe Zé Marcos. Então, várias vezes, você via Filipinho empinado lá na ponta,
né, tô na lateral pisando, e Zé Marcos precisava parar a bola, segurar, olhar, para ter confiança para tocar. E às vezes ainda errava. Ou seja, você cria toda uma lentidão de um sistema de jogo por conta de uma peça que não tem convicção do passe que vai ser dado. E aí não é culpa dele, não, é culpa de quem escolhe. É culpa do treinador, que insiste, porque não é um jogo ruim de Zé Marcos. São alguns jogos ruins de Zé Marcos contra um ou dois jogos ruins de Aju. Assim, a penalização de Aju está muito grande. Aí está faltando o quê? Porque a Aju apareceu na fotografia do gol adversário com erro, e Zé Marcos talvez ainda não tenha aparecido. Aí a gente vai voltar ao que era Chico ano passado, porque Chico cometia os erros, mas quem aparecia na fotografia final do lance era outro jogador, tipo, opa, não foi Chico que errou. Muitas vezes foi protegido por parte da torcida por conta disso. Mas quando você via o erro da origem, era de Chico. O problema vinha de Chico. E está acontecendo de novo. Quem vai ver a fotografia do lance só vai ver o erro, e que tem o erro decisivo de Pulse. Mas o erro lá do Nascedouro, do outro lado, ele vai passar despercebido. Se você não tiver prestado atenção, se você não voltar para rebobinar a fita do jogo, para olhar um pouquinho ali e tal, o Nascedouro do lance. Mas não passou, não. Não passou. Foi muito vaiado. Assim que tocava na bola, Zé Marcos era muito vaiado. E eu vou pedir uma imagem aqui na tela agora, até para substituir o Campinho. Aquela velha nuvem de palavras que a gente costuma mostrar. Sim, foi excelente. Para ver o termômetro do torcedor. Olha o tamanho do Marcos. Sim, é na conta dele. E acima dele, duas outras palavras. Márcio. Veja, são 4 palavras gigantes aí. Márcio, Burro, Aju e Marcos, que vem Zé Marcos. As 4 estão entrelaçadas aí. Márcio, naturalmente, é o treinador, então está sempre aí no foco. Seja positivo, seja negativo. Bem, pro mal. Burro hoje, por quê? Foi chamado de burro no estádio. Por que foi chamado de burro no estádio? Porque Zé Marcos titular no lugar de Aju. Isso é uma conta que ele está começando a pagar. Demorou a pagar, inclusive. Porque, assim, a mudança, para mim, já foi inexplicável lá atrás. É isso. Aju fez um jogo ruim ali contra a Ponte, foi expulso, mas o Sport ganhou o jogo. E no jogo seguinte ele perdeu a posição. Pedro Maranhão fez até uma pergunta a ele depois de algum jogo, acho que foi depois do jogo contra o Fortaleza, e ele dá uma saída pela tangente ali, fala de momento e tal, mas assim, a Ju não teve nenhuma atuação no nível da Zé Marcos hoje, por exemplo. Então eu quero ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer domingo. Se a Ju volta, se Zé Marcos é mantido. Então tá aí. Essa é a nuvem de palavras com esses nomes gritando, né? Como eu falei, ele foi muito xingado, Márcio, durante o jogo e no pós-jogo. No pós-jogo foi muito mais alarmante, assim, muito mais gente chamando de burro, criticando algumas condições e algumas escolhas dele. Vamos fechar a defesa? Benevenuto. Como é que bem, bem. Mas um jogo bem. Muito seguro. Ele recebeu alguns muito bem, mas não foi muito bem hoje. Bem. Ruim no primeiro tempo, mas foi bem ali, seguro, espanando. O lado dele é aquele zagueiro que faz muito feijão com arroz. Não espere Benevenuto refino, mas espero feijão com arroz, feijão preto bem feito, com charque, pronto. Isso na Série B. Exatamente. Eu também achei que foi bem. Consegue rebater bolas que consegue e acaba quando o Sport passa a ter mais campo ali na reta final, ele tentando, buscando, apresentando para jogar, é um cara que de fato foi bem hoje. E Madison, jogou o primeiro tempo, tem aquela finalização muito ruim, depois ainda tem uma outra chance, ele ganha muito essa bola, né, no estilo do que ele fez o gol. É mais alto, né? É mais alto. Mas muito pouco, né?
Tanto é que é substituído, né? E também é mais um que é vaiado, né? Mais um que foi vaiado durante o jogo ainda. E assim, eu achei mal, tanto ofensivamente como defensivamente. Não conseguiu. Teve uma hora, tu estava no campo, tu deve ter visto até melhor. E Barleta para a bola no meio de campo, passa para dentro, fica com a bola, parou a bola, olhou assim, disse, meu amigo, Ele não vai. É impressionante como ele não vai. avança. Não passa. E é um jogador, eu não sei se ainda é a questão física dele, porque é um jogador que notabilizou por pisar na frente. O apelido dele, É, o Nitro, então, assim, o Nitro é por isso, porra. o Nitro. É um cara que pisava muito na área. Então, assim, não sei se é o treinador que está pedindo para ficar, para guardar mais a posição. Ele que não se sente com a vontade ainda de. Mas hoje, pelo que eu entendi, a ordem era subir. Porque se Barleta faz aquele gesto indo para o meio, é para dar o espaço para o cara pisar. Total. E quando ele chega, quando ele consegue chegar bem, sai jogada de qualidade. Você vê que é um cara que, porra, levanta a cabeça, faz A um gol. experiência dele não é um cara que. Pronto, não é Matheus Alexandre. Não é Matheus Alexandre. E tem o mesmo perfil de tipo Matheus Alexandre, o finado Antônio Oliveira, fez muito com o Matheus Alexandre o que Márcio talvez quisesse fazer com o Maddson hoje. Que era, você tem um lateral ofensivo, alto, que vai ganhar geralmente na cabeça quem vai cobrir aquele outro lado. Ou o lateral esquerdo, que geralmente não é muito alto, ou o ponta, que também não é alto. São jogadores de estatura de médio para baixo, dentro de um time de futebol. Quando você tem um lateral alto, essa invertida é algo que você faz muito para pegar. Primeiro, você vai pegar o cara de frente e o defensor de costas. Seja o atacante atuando ali como defensor ou o lateral esquerdo tentando defensor. Então, isso é muito usado para você pegar. E o Matos até faz corretamente o gesto ali de domina no peito, ganha, mas erra o complemento. Matheus Alexandre, impossível de conseguir nem ter conseguido imaginar a execução de um gesto técnico como esse. Nem chegava. E Pulse. Vamos com o Pulse aqui, que joga mais 45 minutos, faz o gol, mas também está envolvido no lance do gol que toma, né? É até difícil você. Assim, você vai por mais, vai puxar aqui. Eu achei razoável. Vai por razoável. Eu achei razoável. Ou mais com menos, dá razoável. Um bonito gol, por sinal. Mas eu acho que teve algumas tomadas de decisões lá no fundo. Se tem uma coisa que Matos está afobado. Cruzamento afobado em cima. Mas ele passa. Isso é uma coisa que ele chegou no fundo. Ele passa. Mas tomada de decisões afobadas no momento errado. Então, para mim, é razoável. Pronto, pode ser. O gol dá uma atenuada aí na atuação dele, né? E Pedro Martins. Eu também gostei. Acho que vai para bem. Marcou muito bem hoje, assim, ele roubou muita bola no primeiro tempo. Muita bola. Destruindo muito ali. Pisando se movimentando. E eu sempre achei Pedro Martins melhor nessa função de 5 do que ele saindo mais pro jogo. Eu sempre preferi que era aquela função que ele fez quando o Ronaldo Henrique se machuca lá com o Henderson. Ele joga nessa função de 5. Eram os dois, era Pedro de 5 e Fábio saindo. Né? Isso. Ele joga ali naquela função de 5, vai bem inexplicavelmente e depois perde completamente espaço no Sport. E quando ele tem novas oportunidades, é muito mais jogando com aquele volante de saída do que aquele que permanece mais atrás. E eu acho que ele hoje deu uma boa resposta nessa função de volante que segura mais e que eu acho que ele leva uma grande vantagem para Zé Gabriel, porque eu acho que ele tem mobilidade. Zé Gabriel é aquele cara mais pesadão, que tem dificuldade quando vai e erra o bote, ou quando a bola parte para uma outra direção no qual ele não está, no quadrante dele ali, ele tem uma dificuldade maior em voltar pelo próprio tamanho dele mesmo, é um cara muito mais forte fisicamente. Talvez ele te dê um ganho defensivo na altura,
o preenchimento corporal que ele vai te dar ali no setor defensivo. Mas Pedro Martins, nessa função, eu prefiro porque dá essa mobilidade. É o cara que pisa, que vai, que você pode segurar um pouco o Fábio Matheus, para o Fábio Matheus fazer o 5 e Pedro Martins ir. Então, várias vezes eles dialogavam nisso daí. E não sei se dá para ver melhor em campo, mas eu fiquei com a sensação na TV que em alguns momentos ficou uma dupla de volante mesmo ali. De um ir, o outro ficar mais, de inverter um pouquinho. Em alguns momentos do jogo, Márcio fez até uma composição de campo aqui diferente do que a gente está vendo. Fábio desceu um pouco mais e ficou Pedro e Fábio mais lado a lado. Foi quando o Barleta fecha um pouco mais para o meio. E Biel vem para essa ponta direita aqui. Sim. Ele, vamos dizer que ele fez um 4-2-4. Isso. Biel e Edson, nas duas pontas aqui. Perotti e Barleta dando essa flutuada por aqui. Em alguns momentos do jogo isso aconteceu. Não no jogo todo, mas aconteceu de Fábio descer um pouco mais e ficar meio lado a lado ali com o Pedro, se ajudando nessa função de dar o primeiro combate, né? Mas aconteceu sim. Então, vamos bem para Pedro Martins aí, tá? Vamos colocar bem para Pedro Martins. E Biel, Cauê? Razoável. E razoável para mal. Não gostei não hoje. Eu acho que foi razoável, apesar de ter sido importante no lance do gol. Se você olhar o lance do gol, ele inteligente. Ele ganha 3 bolas nesse lance. Ele ganha uma bola que ainda na ponta esquerda, no bate-rebate ali pós-lateral, pós-escanteio, não lembro, pós-escanteio exatamente. Ele ganha, a bola volta, aí a bola vai para o outro lado, vem um cruzamento, ele cabeceia na trave, a bola fica viva e ele ganha a escorada para Pulso fazer o gol. Você vê como ele é, Lucas, como o Biel é importante para o time. A questão é que, às vezes, como eu falei lá atrás, como a tração não está bem fluida, o cara, dentro do sistema dos 90 minutos, aparece muito mais errando do que acertando. Mas 3 lances capitais do Sport, você vê Biel. O lance de Perotti é ele, com Edson Lucas, e ele que dá o passe final. O gol impedido de Perotti, o passo para Barleta, é ele. E o gol, que você já narrou toda a concepção aí, que ele ganha as primeiras jogadas e no toque final, a assistência final foi computar para ele. Ele dá de cabeça, ele toca de cabeça. É um papo de cabeça. Essa nota dele. Eu acho que a gente tem que ir para bem aí. Para bem. Você trouxe aí 3 lances capitais. Porque no 90 ele errou muito passe. Assim, ele. Assim, tem. Mas ele erra muito na disposição. Ele não erra se escondendo. Ele erra na disposição. Mas eu acho que dá para ele pegar um bem aí e fechar essa trinca de meio campo. Pronto, pode. Não ofende, não. Vamos bem de Biel, porque de fato teve uma participação efetiva aí em alguns lances ofensivos. Que um saiu gol, o outro saiu gol impedido e o outro quase saiu um gol. Ia ser um golaço, assim. Ia ser um gol que, se isso ia rodar o Brasil sem Série A rodando. Ia ser gol de Copa. Que íamos falar aí do gol que ele ia fazer. Então vamos para o ataque. Vamos para o Perotti. Começar por ele, já que a gente falou aqui desse lance dele. Vamos para o Perotti no jogo de hoje. Não pegou na bola, né? Pouca participação. Pouca participação. E aí, lógico que o time não ajudou, mas ele também precisa ajudar, né? Quando a bola não chega, você precisa tentar aproximação. E hoje ficou muito isolado mesmo. Hoje foi muito isolado. Muito isolado. E acho que teve uns momentos que ele teve a posse assim, de bola e tinha opção. E não conseguiu. Tinha opção, por exemplo, de passe para Edson Lucas. Tinha opção de passe para Pedro Martins. E ele, nos 2 lances, talvez até em mais, procurou Barleta. Que era a opção de passe mais difícil. Mas pelo entrosamento ali, pelo entendimento. Pelo diálogo mais apurado, né? O diálogo mais apurado, o cara procura quem vai construir contigo, geralmente. Mas talvez naqueles momentos o passe mais certeiro fosse o outro. Né? Eu iria de razoável para Perotti. Pode estar razoável também. Brigou um pouco ali, mas de fato eu acho que precisava de um pouco mais de refino no dia de hoje. E Barleta? A mesma coisa. Pronto. A gente vai para a história de Biel. Se você for ver
o conjunto dos 90 minutos, para mim, ele foi mal. Mas quando tu vai, o lance do gol é ele, constrói. O lance anterior ao gol é ele que constrói com ponta esquerda, que suja a história todinha ali, que ele vai arrancando. O gol impedido é ele que ganha, que recebe o passe, dribla, dá o corte certo no goleiro e toca. Isso. Sim. Você. O ruim, eu puxo pro razoável. Eu acho que é razoável. Acho que é uma partida, eu concordo contigo. Acho que foi uma partida razoável dele. Que é. Não se omite, não se abaixo omite pra ele. jamais. Não se omite jamais, isso não tem como reclamar. Eu não teria tirado, porque é Também um não. cara que pode decidir. É um cara que pode decidir. Então, assim, faltavam 5 minutos, não foi por cansaço, né? Por 5 minutos tu Cansaço, o cara segura, pô. aguentava 10 minutos ali com o tempo final para atacante, e sobretudo para atacante, pô. Exatamente. Eu não teria tirado, mas então razoável. De titular faltou o Thiago Couto. Acho que razoável Fez, também. fez aquela defesa ali que termina no gol impedido, uma boa defesa, mas também não tem muito. Não teve o Claro. gol na cara dele, enfim, não tem algumas saídas boas que ele acaba saindo para tirar a bola, mas é razoável. Ajudou Saídas, muito o Zé Marco, viu? A não sair da fotografia do caos. exatamente. Na saída precisando sair da área ali, bem É. intermediária. 2 lances que ele intercepta ali e que acaba ajudando o Zé Marcos. Agora aqui, ó. Depena, que jogou 45 minutos. Ou de razoável para mão. Mas bota razoável, já que Filipinho e Edson Lucas, é o mesmo nível de Filipinho e Edson Lucas. Eu achei mais abaixo. Eu acho que tomou. Teve mais a bola ali no último terço do campo e tomou decisões muito erradas. Teve 2 finalizações que ele deu. Resolveu chutar demais, né? Resolveu chutar demais. Na mão de Luan Poli. Eu iria de mal para ele, tá? Eu iria de mal. Pode ir. Não. Vamos de mal aí. Pode ir. Para Depena, porque eu acho de fato assim, ele teve algumas bolas que ele foram decisões erradas que ele tomou, de chutar na hora que não era para chutar, cruzamento que ele teve a bola limpa para cruzar e a bola foi no gol, então a bola subiu e pegou. Fora aquele chiliquezinho, né? Pelo amor de Deus. Dá pra... Sim, o Sport precisando vencer o jogo e perde quanto tempo ali? Pois é, aquele chilique. Não precisa daquilo. Os 3 aqui, eu acho que é sem nota, né? Pouco tempo, né? Zé Gabriel e... Marlon entra ainda com 33, joga 17 minutos. Mas... É razoável para Marlon. Acho que é razoável. Razoável. Razoável para Marlon e sem nota dos 2. Eu acho que Marlon ainda tentou bastante, né? Tentou ali no futebol de Marlon. Ele tenta ali, se movimenta, briga, corre. E sem nota para Zé Gabriel e para Max. E o professor Márcio Goiano, Cauê? Para mal. Vamos por partes aqui. Vamos fatiar aqui a análise de Márcio. Time, escalação. Eu acho que, para mim, ele acertou. Ok. Eu entraria exatamente com o time que ele entrou. Com o asterisco aqui de que eu não entraria com o Zé Marcos, mas não no jogo de hoje. Já há 4 jogos, desde o início. Eu não teria feito essa mudança. E vou sempre bater nessa tecla. Mas, diante do que tinha, do que a gente sabia que ele ia entrar com o Zé Marcos, esse era o time, não tinha o que fazer. Não inventou a roda. Ele não inventou a roda, que é algo que geralmente ele vai ok. Aí, ok, ele acertou. Intervalo. Voltou a mexer. Ok. Né? Tirou Madison, que não estava bem, e já estava criando um clima de animosidade com a torcida. Da torcida para com ele, para ficar claro, não teve nada dele para a torcida. Mas a torcida já começava a vaiar, pegar no pé. E Depena, que desfaz aí a dobra de lateral, que talvez pudesse ter sido a saída de Filipinho, mas foi de Edson Lucas, mas enfim, também ali, ok, né? Não é nada. Tá dentro. Mas talvez seja, vamos dizer, gosto. Exatamente. Hoje vamos dar como gosto. Exatamente. E bota Depena, que de fato é o cara que entraria ali.
E aí, a partir daí, eu acho que começam a vir os problemas. Isso. A demora na entrada de Marlon, eu acho que é um problema. Falta de resposta do próprio time e não há uma correção Exatamente. dele, Porque nem antecipar modificações e nem na própria beira do gramado mesmo. Porque o Atlético fica melhor no segundo tempo. fica melhor. Quando faz o gol, o Atlético estava melhor. Estava mais organizado. Exatamente. E demora a mexer. Você vê, Marlon entra com 79 minutos. Ele fez 2 mudanças aos 45, 2 mudanças na volta do intervalo e a outra aos 79 minutos. É muito tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que essa demora talvez tenha custado aí. O Sport não ter tido mais volume na reta São final do 13 minutos de diferença do gol para uma reação dele. Pronto. 13 minutos. O 13 gol aos 20 e ele só mexe aos 33. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é uma demora pesada. Eu não teria tirado Barleta também, como a gente já falou. Também não. E assim, a demora é também porque a gente já começava a ver sinais de cansaço. O time já demonstrava sinais de. Porque você tem 2 jogadores que não estão jogando com frequência, que estavam ali jogando bem, preenchendo bem o meio de campo, mas correndo muito. Então esses caras já estavam baixando um pouco. Teve um momento que Fábio. Eu achei que Fábio ia sair quando teve a substituição aqui de Zé Gabriel e Max. Porque Fábio estava no campo, você via nitidamente, ele estava, sabe, puxando o ar e não via. Porque cansado mesmo, e naturalmente cansado. E é isso. E ele precisa entender, o treinador, que o time, às vezes, por mais que o jogador esteja bem ali, os 2 volantes estivessem bem, mas tem hora que você precisa de energia para retomar a bola, pô. É energia. Por mais que eu não seja fã de Zé Gabriel, mas ele precisa de uma energia nova de alguém que entre Claro. para ajudar a recompor, a correr, porque senão o Atlético vai tocar a bola. O Atlético é um time que joga aquela bola muito de lançamento esticado, porque não tem nem afino. Mas se fosse outro time, se fosse um time um pouco com peças, não vou dizer melhor, mas com um pouco mais de peças no meio de campo de tocar bola, o Sport não teria tido aquele falso domínio aparente no final ali de tentar alguma coisa. Porque o time provavelmente ia tocar bola, como aconteceu em vários jogos do Sport. O Sport precisando do placar, e o Sport não conseguir dar uma pressão no final, porque o outro time tocava a bola. E o Sport não conseguia morder, não conseguia tirar a bola do adversário e ficava meio que do bobinho ali. E faltou. E hoje, quando você precisava retomar a bola mais rapidamente ali, por mais que tivesse hoje muito mais paredão da bola bater e voltar, mas você precisava aquela respiração ali, você precisava fôlego dos caras. Então, poderia a modificação dos 33 ter sido já Zé Gabriel para dar esse fôlego a mais ali. E a de Marlon ter sido antes. Tomou o gol, 20 minutos, 22, 23, opa, porque não estava bem. O gol não é uma obra do coletivo, do futebol que o Sport vinha fazendo, e aí é o resultado daquilo ali que em algum momento ia acontecer. Não, o Sport não vinha praticando futebol. E aí, por 2, 3 minutos, fez algo que desenrolou e acabou naquilo, uma jogada trabalhada. Então, você não tem uma resposta do time que olhasse você a ter uma confiança que, modifiquei lá atrás, deu resultado demais, o que eu mexi lá no intervalo, tá danado, tá resolvendo. Você poderia esperar que você fez o gol ali aos 15, deixa eu ver como é que vai se comportar o jogo. Mas a partir do momento que tomou, muito 5 rápido. minutos depois, tu espera 2, 3 minutinhos ali, vamos ver, tal. Já vamos partir para outra coisa. E ele demorou demais. Exatamente. Então, eu Se quiser assino. para mal, a gente vai para o mal. Estou abraçadíssimo também. Vamos para o mal. Acho que a condução Os começou 10 boa. dias, os 10 dias. Tem que entrar na conta. Tem que entrar na conta. Tem que entrar na conta isso aí. Então, é mal para Márcio Goiano aí, tá? Colocar aí. História do bonitinho mais ordinário. Faz aquelas coisinhas para, o simples vai ali. Tem uma hora que o simples não resolve. O simples tem teto. Porque o simples
Depende. O Simples é refém dos caras. O Simples é refém das individualidades. O Simples é refém de quem realmente decide, os jogadores. Exatamente. Ó, tem mais 2 superchats aí. Alisson Pereira estava no estádio e diz: no estádio, a impressão que tive é que o time é muito desorganizado defensivamente, com muita facilidade para o time adversário Segundo chegar. tempo foi isso. Segundo tempo, para mim, estava uma bagunça. Esporte. E ofensivamente foi um bando hoje. Eu concordo com ele. Assim. É muito fácil. Um time um pouco mais qualificado, troca 3 passes e vai chegar perto do gol do Sport. Se vai finalizar, se essa jogada vai se transformar num lance de perigo, até numa finalização, num gol, aí são outros 500. Mas chega e assusta. É o que o Cauê falou. Em determinado momento do jogo, a gente temia pelo segundo gol, porque o time conseguia chegar perto de criar uma chance. Então, o Atlético não chega com 5, 6 jogadores. Ele chega com muitos poucos jogadores. exatamente. Se fosse um time que chegasse com mais gente, mas é um time que está com suas limitações. Não, exatamente. Até que o volante dele estava jogando ofensivo, porra. Você vê a limitação ofensiva que existe. E mais um aqui, ó, de Charles Darwin, quem gosta é Cássio. A queda de um meteoro dizimou espécies de dinossauro, possibilitando a sobrevivência e evolução dos mamíferos. Seria Barleta o meteoro que garante a sobrevivência e possível evolução de Márcio? A sobrevivência, talvez. A evolução... Em alguns sentidos. Já garantiu uma evolução de Márcio para o futuro da vida dele, né? Verdade. Ponto. Já virou treinador... Isso, hoje, Márcio pega um time de Série C, talvez pegue um time B-. Pega. Hoje, Márcio tem mercado por conta de alguns do cenário que se criou do esporte. Ele tem algum mérito? Talvez tenha, Tem. das possibilidades, fazer esse Simples, que a gente sempre enalteceu, e diante de um elenco dos mais caros, diante de um elenco de tanta aridez de qualidade no futebol da Série B, é um dos melhores, diante de uma Série B, onde muitos treinadores só olham a defesa, Márcio olha a defesa, mas tenta. Deixa os caras fazerem. E nisso de deixar os caras fazerem, os caras atacam. Talvez não seja da melhor maneira, porque não existe esse ataque coletivo. Mas há esse ataque do feeling dos caras. Que é o ataque se a gente for jogar uma pelada, você vai saber como é que o cara toca, quando você joga muito tempo com o cara, você sabe onde é que aquele jogador que você pode dar a bola na frente, você sabe quem é o jogador que consegue que dar a bola no pé e correr para receber na frente. Então, ele tem esse mérito do simples e de tentar não atrapalhar. E aí leva uma vantagem por todo esse contexto. Perfeito. Então, galera, a gente fecha aqui essa live. Não se surpreendam, é uma live mais curta. Copa do Mundo tá chegando, queria até combinar com vocês aí. No domingo a gente vai estar aqui também, eu e Cauê, para fazer a live de São Bernardo Esporte. O jogo é às 11 da manhã, acaba por volta de 1 da tarde. Assim que acabar o jogo, a gente entra no ar para fazer uma live nesse padrão, né, Cauê? Porque o velho pouco. Exatamente, porque 2 da tarde começa a Copa do Mundo e a gente sabe que a turma vai estar ligada, trincada na Copa do Mundo, então a gente vai preenchendo os espaços aí com o esporte. Infelizmente, por decisão aí dos dirigentes de alguns clubes, o esporte até votou contra, mas por dirigentes de alguns clubes, a CBF concordou, a Série B não parou, né? Um negócio que vai atrapalhar muita gente, inclusive, na própria Série B. A Série B continua, infelizmente. Mas, enquanto isso, a gente vai, obviamente, preenchendo aqui os espaços da Série B, os espaços das lives do esporte. E domingo a gente vai estar aqui para cumprir esse compromisso aqui com vocês de São Bernardo Esporte. No domingo, por volta de 1 da tarde, a gente está no ar, eu e Cauê aqui para falar, enquanto a turma vai estar viajando para algum lugar do mundo, falando aí de Copa do Mundo. Carimbando o passaporte em algum canto.
Exatamente. Em algum canto, aos poucos vocês vão descobrindo aí o destino da turma que vai rodar muito, viu? Vai rodar feito peão. Para finalizar, meus amigos, eu queria mandar um abraço aqui, um abraço de verdade. Não o conheço, mas é um amigo nosso, membro do Clube 45, João Vitor Coelho. Ele mandou uma mensagem aí ontem no grupo, torcedor do esporte. Ele perdeu a esposa nos últimos dias aí, depois de uma luta aí contra o câncer, e inclusive a mensagem foi, ele mandou uma foto com ela e um minuto de silêncio hoje na Ilha do Retiro foi em homenagem a ela, Roberta é o nome dela. Queria mandar um abraço aí para João Vitor, esse momento de muita dor. A turma aqui do Podcast 45, tenho certeza que do Clube 45. Todo mundo. Todo mundo sente a sua dor e estamos prontos aqui para estender a mão sempre que você precisar, seja aqui no programa, se distraindo, seja puxar uma conversar, enfim. A gente está à disposição aí, porque realmente o Podcast 45 e o Clube 45 é uma comunidade que se criou, né, Cauê? Com muita força e muitos laços são criados ali, muitas amizades, e fica aqui o nosso abraço. Apesar das rivalidades, né? Apesar das rivalidades, nessas horas, todo mundo se abraça. Exatamente. Então, encerrar o programa aí com esse abraço para João. Força, meu amigo, e tamo junto. Cauêzão, vamos embora, vamos nessa, vamos fechar. Até domingo. Até domingo. Valeu, galera. Abraço.